Sabe, toda guerra é um palco para o caos, para o medo e para eventos que, sinceramente, desafiam a lógica. Mas poucas mesmo, geraram tantos relatos estranhos, inexplicáveis, quanto a Guerra dos 6 Dias. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas histórias contadas por soldados. Histórias que ficam bem ali, na fronteira entre a realidade e o mais puro mistério. E para a gente desvendar esses mistérios, nosso caminho está bem traçado. Primeiro vamos entender o cenário, o caldeirão de estresse de onde essas histórias todas saíram. Depois, a gente entra numa contagem regressiva dos 5 relatos mais famosos. E para fechar, claro, vamos analisar aquele eterno debate. Foi milagre ou foi a mente humana? Então, para entender essas histórias, primeiro a gente precisa entender o ambiente, onde e como tudo isso aconteceu. Pensa num conflito que durou menos de uma semana, mas com uma intensidade absurda. Essa foi a Guerra dos 6 Dias lá em 1967. Para os soldados que estavam lá no campo de batalha, foi uma experiência de estresse máximo, exaustão e perigo a cada segundo. Sabe, um ambiente perfeito para o extraordinário dar as caras. E aqui um ponto super importante antes da gente continuar. Essa nossa análise é toda baseada em relatos, em testemunhos, no folclore que nasceu do conflito. A gente não está falando de fatos comprovados, tá bem? O objetivo aqui é explorar as histórias e o que elas podem nos dizer sobre a experiência humana em situações limite. Bom, com o cenário preparado, vamos começar nossa contagem regressiva. Vamos aos relatos mais intrigantes que saíram do calor da batalha. Em quinto lugar, aqueles avisos que pareciam vir do nada. Vários soldados contaram histórias bem parecidas com essa. Imagina a cena. No meio do combate, do nada, um impulso incontrolável ou uma voz muito clara dizendo para se mover, para se abaixar. E logo em seguida, uma explosão atinge exatamente o lugar onde a pessoa estava. Seria a mente, em meio ao caos, criando um alerta para sobreviver? Ou era algo a mais? Agora vamos para a nossa quarta categoria de relatos que tem a ver com visões estranhas no meio do deserto. O que é fascinante aqui é o contraste. De um lado, os relatos de soldados que juravam de pé junto que viram mais inimigos do que realmente tinha ali, quase como um exército fantasma. Do outro, a explicação mais pé no chão: o deserto é famoso por pregar peças, por criar miragens. E se a gente soma isso com a confusão da batalha, a poeira, o medo, bom, aí a visão pode ficar bem distorcida, né? Agora, a gente avança para histórias que ficaram ainda mais famosas, que envolvem um sentimento bem direto de intervenção divina. Em terceiro lugar, as aparições de figuras espirituais. Durante e depois da guerra, começaram a surgir testemunhos de soldados israelenses que diziam ter visto presenças luminosas em momentos decisivos. Para muitos deles, essas visões foram interpretadas como aparições de figuras bíblicas mesmo, ali para oferecer proteção e um certo conforto no meio daquele caos todo. Chegando no nosso segundo lugar, a gente tem um fenômeno que não é bem uma visão específica, mas sim um sentimento poderoso e que muita gente sentiu, o de proteção. Muitos combatentes dos dois lados relataram essa sensação de que algo os estava protegendo. Sabe, tiros que erravam o alvo por um triz, ataques que simplesmente falhavam de um jeito bizarro, unidades inteiras escapando de emboscadas no último segundo. Quando se encara a morte de perto, uma série de eventos improváveis pode ser vista não como sorte, mas como um milagre. E agora chegamos ao topo da nossa lista, a história mais famosa, a mais duradoura que surgiu da Guerra dos 6 Dias. Em primeiríssimo lugar, a lenda do anjo. A história tem suas variações, claro, mas a essência é a mesma. No momento de maior perigo, quando tudo parecia perdido, uma figura estranha, às vezes descrita como luminosa, às vezes mais humana, aparecia por um instante. A presença dela bastava para distrair o inimigo ou para dar ao soldado aquela brecha para sobreviver. Isso nos leva a um arquétipo clássico, né? A ideia de um anjo protetor no campo de batalha não é exclusiva dessa guerra, não. Ela aparece em conflitos ao longo de toda a história. A explicação mais cética aponta para o cérebro sob uma pressão absurda. A mistura de cansaço, adrenalina e estresse pode criar alucinações bem vívidas. E mesmo assim, a força dessa lenda, ela continua até hoje. Com todas essas histórias na mesa, a grande pergunta continua no ar. Vamos agora mergulhar de vez nas possíveis explicações por trás de tudo isso. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A gente está falando de intervenções sobrenaturais
ou de manifestações muito poderosas da psicologia humana sob uma pressão que mal dá para imaginar. Essa tabela aqui resume o dilema de forma brilhante. Para cada relato, existem duas lentes principais. Aquelas vozes de aviso poderiam ser anjos da guarda ou a intuição de um soldado treinado turbinada pelo estresse. O exército invisível, forças espirituais ou miragens, poeira e medo. As figuras religiosas, proteção divina ou alucinações causadas pela exaustão. E a proteção impossível, um milagre ou a simples e pura sorte, o caos imprevisível da guerra. Então, no fim das contas, o ponto crucial talvez seja este. Não importa a origem, essas histórias têm um papel fundamental. Elas são um jeito que a mente humana encontra para dar sentido ao caos, para criar ordem na desordem e para lidar com a proximidade constante da morte. São, na verdade, testemunhos da nossa resiliência e da nossa necessidade de ter esperança. E a gente encerra com essa reflexão. Talvez a questão não seja provar se esses eventos foram reais ou não, mas sim entender por que eles acontecem e por que continuamos contando essas histórias. Porque em situações onde a vida está por um fio, a linha que separa o que a gente vê do que a gente precisa ver, essa linha se torna muito, muito tênue.